Olá, bem-vindos a mais uma aula de História do terceiro ano do médio. Fiquei devendo a aula aí de Segunda Guerra Mundial para vocês, mas vale a pena aí nós revermos, certo? Eu já havia passado todos os antecedentes da Segunda Guerra, desculpa, e agora veremos a Segunda. O que estamos vendo aí é um quadro comparativo, na verdade, diferenças e semelhanças entre os motivos da Primeira e da Segunda Guerra, certo? Para a gente compreender melhor aí algumas das diferenças e alguns fatores que permaneceram, continuaram ali, pularam da Primeira para a Segunda Guerra. O imperialismo, que é essa questão do domínio territorial. O nacionalismo também está presente nas duas guerras. Na Primeira tínhamos o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Na Segunda Guerra temos o fascismo e o nazismo, ultranacionalismo, o nacionalismo é muito mais forte, e a xenofobia, tá certo? E as alianças militares também vão sofrer algumas modificações, alguns países que entram, saem ou mudam de lado, mas a configuração é muito parecida, certo? Temos aí a política de alianças da Segunda Guerra Mundial, França, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. E do outro lado temos uma alteração aí, o Japão ao lado da Alemanha e Itália, certo? Uma das questões que eu fiz como trabalho, estava lá quais eram as pretensões dos países agressores do bloco do eixo. Então nessas partes aqui vocês encontrariam as respostas, ou seja, qual é a política expansionista, quais são as intenções dos países que entraram, os países beligerantes, quais eram os seus objetivos. Temos aí os objetivos da Itália, o projeto expansionista italiano, que ele começou a dar sequência a partir de 1931. Temos todos os tópicos, quais eram os seus objetivos, tomada da Líbia, a partir da Somália e da Eritreia, na África, antigas colônias italianas, invasão da Etiópia também. Em 36 a Itália envia tropas para combater na Guerra Civil Espanhola, teve uma participação. Em 33 formaliza a aliança com os alemães. E em 39 Mussolini promoveu a invasão e anexação da Albânia, próximo ali da Península Balcânica, faz parte da Península Balcânica. Aí temos um mapa, dos territórios dominados e anexados pela Itália. Temos o expansionismo japonês, quais eram suas pretensões? Invadir a Manchúria. Manchúria é um território da China. Em 40 invadiu a Indochina, que eram colônias da França. Em 40 também firmou o pacto com a Alemanha e a Itália, ficou o eixo Tóquio-Roma-Berlim. Em 41 ele ataca a base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, que é bombardeada pelos japoneses. Aí eles chamam aí os americanos para a guerra, certo? Só um esclarecimento aqui, pessoal. Os japoneses atacaram a base militar dos americanos no Havaí, Pearl Harbor. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam promovendo um boicote ao desenvolvimento econômico japonês. Os americanos eram os fornecedores de algumas matérias-primas e energéticas para o Japão. Percebendo o crescimento japonês, ele passou a boicotar, a querer colocar restrições sobre as ações do governo japonês. Assim, olha, vocês não podem invadir a China, vocês estão atacando aí os seus vizinhos, como estamos vendo no mapa aqui, o domínio japonês na Ásia. E passaram a boicotar. Se vocês tomarem territórios na China, nós vamos cortar o fornecimento de petróleo que vocês compram de nós. Os japoneses foram guardando isso e percebendo que havia uma intenção de prejudicar a economia japonesa, os japoneses se articulam aí para atacar os norte-americanos, tá certo? Inclusive os americanos também têm um interesse nesse território aí do Oceano Pacífico. Algumas ilhas ali, eles vão disputar alguns territórios, tá certo? Temos aí o mapa do domínio japonês, a Manchúria lá em cima é da China.
Aqui embaixo temos os territórios da Coreia, também pretendido pelos japoneses, e muitos outros. E as outras colônias aí, ó, que estão em amarelo, desculpa, lá embaixo, no mapa nós vemos Indochina, escrito francesa, e do lado Siam. Então é Camboja, Vietnã e Laos, que eram algumas das colônias francesas também. E a Alemanha. Quais eram os objetivos da Alemanha? Primeiro, ela começou com a reabertura do alistamento militar, iniciou a remilitarização da Renânia, um território alemão muito forte na questão militar, efetivou-se o Auschwitz, tá? Não, cuidado para não confundir com Auschwitz. Auschwitz em alemão significa anexação. Então ele anexou a Áustria. Na Conferência de Munique de 1938, ele dominou os Sudetos, que deveriam ser entregues à Alemanha. A Inglaterra concordou. A Tchecoslováquia foi isolada e foi obrigada a entregar 20% do seu território, Boêmia e Moldávia. E em 1º de setembro de 1939, diante da negativa da Polônia em ceder Gdansk, as tropas alemãs invadiram o país, ou seja, o corredor polonês, porto de Danzig, futura Gdansk, que une a Alemanha à Prússia Oriental, que na verdade a invasão da Polônia foi o motivo para a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Foi o grande motivo. Invadiu a Polônia, a Inglaterra, a França e todos os outros países declararam guerra à Alemanha, tá certo? Então aqui no mapa nós vemos todo o projeto expansionista alemão nazista, certo? Na verdade não Alemanha, né? É um projeto nazista. Então ele pega lá, ó, na parte marronzinha, os Sudetos da Tchecoslováquia. Ele promove a anexação da Áustria, como eles têm uma similaridade cultural, todos são germanos. E em 1939, quando ele invade a Polônia, é decretada a Segunda Guerra. E aí temos as fases da guerra, certo? De 1939 a 1941 é marcada pelas vitórias do eixo, Alemanha, Japão e Itália, liderados pelas Forças Armadas da Alemanha, que conquistou o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios no norte da África. O Japão anexou a Manchúria, a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia, e algumas partes da África também. Então, esse período aí de 1939 a 1941 são os períodos da vitória do eixo. Em 1941, o Japão ataca a base militar de Pearl Harbor. Temos aí algumas imagens, né? Aonde se localiza essa base, o Havaí. Olha lá, pessoal, no meio do Oceano Pacífico. Aqui temos uma outra imagem, né, do que é o Havaí e as ilhas que pertencem, né? E aqui algumas imagens desse bombardeio, desse ataque proferido pelos japoneses à base naval norte-americana, certo? Algumas imagens aí desse bombardeio, desse ataque. E de 41 a 45 começam a ocorrer as derrotas do eixo, iniciadas com as perdas sofridas pela Alemanha no rigoroso inverno russo. Nesse período ocorre uma regressão das forças do eixo, que sofrem derrotas seguidas. Foi objeto de uma pergunta também, né? O que marca a virada na guerra? Eu fiz uma pergunta lá no questionário. Qual é o fator? O fator foi exatamente depois que o Hitler quebra o pacto com o Stalin. Ele vai atacar a Rússia e perde muitos homens, né? Em diversas batalhas, sofre uma grande derrota. O exército alemão se enfraquece e aí começa uma reviravolta na guerra. E o que marcou isso aí foi a Batalha de Stalingrado, certo? Eles quase chegaram lá em Moscou, mas a resistência russa foi ferrenha, com a ajuda da estratégia, que foi objeto de uma outra pergunta também. Qual a estratégia utilizada pelos russos para conter os alemães, certo? Na batalha, é onde ele vai especificar aqui, ó, quais foram as razões que levaram os soviéticos a vencerem a Batalha de Stalingrado. É uma das mais famosas da Segunda Guerra Mundial, por conseguir conter, né, essa ofensiva dos alemães para cima dos soviéticos, tá certo? Então tem toda a descrição aqui da estratégia de guerra, para combater inclusive uma estratégia dos alemães, a Blitzkrieg, tá certo? Com os tanques de guerra.
Temos o outro mapa, esse é um pouco menor, né? Falando desse avanço alemão sobre a União Soviética. Aqui temos uma imagem do que é a Federação Russa hoje. Nós temos o mapa da Rússia e temos todos os outros estados que pertenciam, né, à União Soviética. Então aqui nós temos um mapa para mostrar qual foi a abrangência do domínio nazista na Europa. Então os nazistas conseguiram dominar todo esse conjunto aí de território, países, né? Perceba lá que eles conseguem uma boa parte da União Soviética um pouco antes de Moscou. E aí vem o dia D, que também foi objeto da nossa pergunta, de questões, né? O que foi o dia D, como se realizou? Foi a maior operação aeronaval da história. Temos aí algumas imagens, né, que aconteceu lá na França. Muitos soldados vão sair da Inglaterra, né, rumo à França, na travessia ali do Canal da Mancha, para começar a combater os alemães no território francês. Tá certo? Muitas imagens. E o que decretou o fim da Segunda Guerra. Em 6 de agosto de 45, um bombardeiro despejou uma bomba de urânio sobre a cidade de Hiroshima. Desculpa, pessoal. O dia D acaba com os alemães, mas o fim da guerra, na verdade, só termina com a rendição dos japoneses. Isso só acontece depois do despejo de 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki por parte dos americanos, né? Esse é um episódio da Segunda Guerra extremamente triste e a todo momento relembrado, devido à questão da arma nuclear, né? A bomba nuclear provoca um efeito desastroso, terrorista, desumano, e até hoje os americanos recebem críticas exatamente porque eles atacaram um território civil. Eu sempre lembro nas minhas aulas que na Primeira e na Segunda Guerra, em qualquer guerra existem regras. Os exércitos combinam e vão para o campo de batalha. Então só os combatentes vão se defrontar. A sociedade civil está à parte. Mas na Segunda Guerra, Hitler bombardeou Londres. Em contrapartida, Londres e os ingleses bombardearam a cidade de Berlim. E aí houve uma quebra de regras, né? Você ataca cidades em que tem pessoas, mulheres, crianças, idosos que não estão no combate. O combate e a guerra é feito através dos combatentes, dos soldados, tá certo? Quando os Estados Unidos jogam uma bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki, ele mata pessoas indiscriminadamente, né? E parece que eles não aprenderam a lição, porque eles fazem isso até hoje. Quando eles justificam lá, olha, matamos um terrorista no Oriente Médio, era do Talibã, era de qualquer grupo terrorista. Quando ele mata um sujeito, como um caso recente lá o general iraniano, o Soleimani, dificilmente os jornais mostram, olha, mataram o cara, mas tinha um monte de gente em volta dele que não tinha nada a ver, que morreu também. Então você mata um mosquito com um tiro de fuzil, sabe? É desproporcional. Usar uma arma desproporcional. Os americanos não são tão cirúrgicos, né? Não, vamos matar só quem é o inimigo. O efeito colateral é o quê? Pessoas que estão à volta ali do suposto alvo sofrem com esses ataques. Então eles já estão acostumados a fazer isso. Fizeram isso com os japoneses em Hiroshima e Nagasaki e são condenados até hoje por essa ação desproporcional e desumana, tá certo? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós entraremos onde? Na Guerra Fria. Mas dentro da própria Segunda Guerra já haviam acordos para determinar de que maneira seria o mundo pós-Segunda Guerra. Então, no pós-Segunda Guerra, os 3 grandes se encontraram em 3 conferências. A conferência de Teherã, Yalta e Potsdam, certo? A primeira é a união da Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética comunista.
para derrotar a Alemanha, depois como o mundo seria repartido e depois como eles iam dividir a Alemanha dominada, tá certo? Então assim, aqui temos a foto dos três grandes. À esquerda temos o Churchill, primeiro-ministro britânico, ao meio o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e à direita o Stalin, né? O genocida, assassino, brutal, que governou a União Soviética aí por um bom tempo, tá certo? Então, essa foi a nossa revisão rápida, pessoal, sobre a Segunda Guerra Mundial, que na verdade tem muito mais elementos, certo? Outros fatos, informações importantes que podemos fazer aí numa outra aula, tá certo? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Muitos já responderam as questões, certo? Desculpa, olha só, temos a participação do Brasil. Tá? O Brasil teve a sua participação aí com os heróis da FEB, né? Força Expedicionária Brasileira, que foi enviada para a Itália, né? Para combater lá em Monte Cassino, etc. Isso devido a uma aliança entre o presidente Getúlio Vargas e os Estados Unidos, que o Brasil foi compensado, né, com uma ajuda financeira e uma ajuda militar, tá certo? O Brasil era ponto estratégico importante para os Estados Unidos, porque o Brasil, como mais próximo da Europa no mapa, né, os americanos pediram que a base de Natal, lá no extremo norte, fosse utilizada como ponto estratégico. E muitos outros acordos, né? O Brasil, em troca, pediu um empréstimo, pediu um reforço para suas tropas, que o Brasil não tinha exército preparado, nunca lutou numa guerra dessa proporção, e aí houve trocas, inclusive trocas culturais. O Walt Disney produziu um personagem brasileiro, o famoso Zé Carioca, o papagaio, né, do Rio de Janeiro, carioca, malandro, e em troca o Brasil mandou a Carmen Miranda para dançar nos musicais da Broadway, né? Essa fusão cultural, essa troca cultural entre Brasil e Estados Unidos, que não tinham muita afinidade. O Brasil enviou 25 mil militares nas Forças Expedicionárias Brasileiras, 42 pilotos e 400 homens de apoio, a FAB, né? A Força Aérea. Os militares brasileiros da FEB, também conhecidos como pracinhas, conseguiram ao lado dos soldados aliados, importantes vitórias. Após duras batalhas, os militares brasileiros ajudaram na tomada de Monte Cassino, em Turim, Montese e outras cidades. Apesar das vitórias, centenas de soldados brasileiros morreram em combate. Na Batalha de Monte Castelo, a mais difícil, cerca de 400 militares brasileiros foram mortos. Então temos aí o símbolo, né, da Força Expedicionária Brasileira, a famosa frase "a cobra vai fumar", né, que está colocado aí no escudo, símbolo dessa expedição. Aqui tínhamos o começo, mas já vimos todos os elementos que provocaram a Segunda Guerra numa outra atividade que fizemos, né? O nazifascismo, a crise de 29 e a ascensão dos regimes totalitários. Eu já havia enviado a vocês esse material, tá certo? Então, pessoal, aguardem aí as nossas próximas aulas. Essa aqui está chegando com um pouco de atraso. Muitos alunos já fizeram as atividades. Quem não fez ainda pode entregar, mas com um decréscimo de nota, certo? Então, quem ainda não fez atividade de Segunda Guerra Mundial pode fazer, mas não tem o mesmo valor da nota daqueles que entregaram dentro do prazo. Muito obrigado pela aula, pela atenção e até a próxima.